Olá! No vídeo de hoje a gente vai pular um módulo, depois a gente volta para finalizá-lo, tá bom? A gente falou na última aula alguns conceitos principais inicialmente, né? Sobre trigonometria, ciclo trigonométrico, radiano, o seno, o cosseno, a tangente, né? Como você usa o ciclo trigonométrico para resolver isso, família de um arco, como a gente calcula seno, cosseno, tangente de ângulos maiores do que 90 graus, como é que faz essa correspondência, até de ângulos que ultrapassam a primeira volta ou ângulos negativos, a gente já viu tudo isso. A aula 11, ela é sobre um assunto um pouquinho mais aprofundado em relação a isso. Então, vou fazer o seguinte, eu vou passar para o próximo módulo, que é um assunto mais comum de aparecer e não é tão aprofundado assim. Depois a gente volta para 11 para finalizar, tá bom? Vamos começar juntos. Hoje nós vamos falar sobre uma maneira que foi criada para estender para todos os outros triângulos a ideia de seno e cosseno. Você sabe que seno e cosseno a gente só pode usar no triângulo retângulo, não é verdade? Então, agora a gente vai poder usar seno, cosseno e tangente em outros triângulos obedecendo certas regrinhas. Veja só. As regrinhas que nós vamos ver hoje são as leis dos senos e dos cossenos, que são essas regrinhas que estendem a ideia de seno e cosseno para qualquer triângulo, não somente aos triângulos retângulos, como eu estava falando. A primeira delas é a lei dos senos. A lei dos senos, ela vai interpretar uma percepção que a gente pode ter quando a gente pensar. Um triângulo tem três lados. Se ele tiver três lados diferentes, ele terá três ângulos diferentes. Mas se ele tem três lados diferentes e três ângulos diferentes, olha só nesse desenho aqui mesmo. O maior dos três ângulos é esse desse cantinho aqui, ó. Opa! É esse aqui. É o maior dos três. O maior dos três ângulos enxerga o maior dos três lados. O menor dos ângulos enxerga o menor dos três lados. O ângulo que sobra enxerga o ângulo que não é nem o maior nem o menor lado, enxerga o lado que também não é... Desculpa, o ângulo que não é nem o maior ângulo nem o menor também enxerga o lado que não é nem o maior nem o menor. E há uma correspondência meio que como uma regra de três. A lei dos senos diz para nós que cada lado é proporcional ao seno do ângulo oposto. Isto quer dizer o quê? Que o lado A está para o seno do ângulo alfa que enxerga ele. Olha lá, como se fosse uma regra de 3. Assim como o lado B está para o seno do ângulo beta, que é quem enxerga ele. Assim como C está para o seno do ângulo gama, que é o ângulo que enxerga ele. C, seno gama. E ainda por cima, essa relação dessa regrinha de 3, digamos que é uma regra de 3 disfarçada, porque envolve seno e cosseno, né? Não envolve diretamente o ângulo. Existe ainda uma relação entre ela e o raio da circunferência que passa por fora do triângulo. Porque essa regra de 3 também pode ser completada igualando ao dobro do raio aqui fora. Então, toda vez que a gente tiver aí uma circunferência, né, um triângulo, perdão, e a gente souber o ângulo que está na frente do lado, existe essa correspondência. Quanto maior o seno, maior o tamanho do lado que ele enxerga. E assim sucessivamente, né? Olha lá, ó. O lado está para o seno que vê ele, assim como o outro está para o seno que vê ele, assim como o outro para o seno de quem vê ele, e tudo isso, curiosamente, ainda é igual ao dobro do raio. É claro que aqui você vê uma grande regra de 3 formada aí por 4 frações. A gente faz essa regra de 3 de duas em duas, né? Ou esses dois aqui, ou esses dois aqui, ou esses dois aqui, ou esse com esse, ou esse com esse, e assim por diante, né? Para fazer a regra de 3, a gente não vai usar essa regra gigantesca, a gente vai olhando ela de 2 em 2. Agora, a lei dos cossenos... importante, né?
Na grande maioria das vezes, a gente vai usar a lei dos senos envolvendo lado está para lado, assim como o seno do ângulo está para o seno do ângulo. Por isso, na grande maioria das vezes, a lei dos senos envolve dois lados e dois ângulos. Então, se eu conhecer dois lados e um ângulo oposto a eles, eu consigo, na lei dos senos, descobrir o seno do ângulo que enxerga o outro. Se eu conhecer dois ângulos de um lado, pela lei dos senos, eu consigo descobrir o lado oposto ao outro ângulo e assim por diante. Agora, a lei dos cossenos é a lei que vai estender para todos os triângulos o teorema de Pitágoras. Eu chamo aqui de fórmula da vizinha fofoqueira, você já vai ver. É o teorema de Pitágoras, válido para qualquer triângulo. Então, para começo de conversa, para usar a lei dos cossenos, você vai ter que usar aquela famosa lei do nosso dia a dia chamada os últimos serão os primeiros. Então, se você quiser começar a lei começar a descrever a fórmula com esse lado, os últimos serão os primeiros. Para que esse cara seja o primeiro, você precisa de começar com o ângulo que está na frente dele. Então, se você vai terminar com esse ângulo aqui, os últimos serão os primeiros. Você começa com esse lado aqui. Aí fica como? Bom, se esse ângulo aqui fosse 90 graus, a gente faria o cara que está lá na frente ao quadrado igual ao do lado ao quadrado mais o do lado ao quadrado. Só que como o ângulo não vale 90 graus, a gente tem que vir aqui ainda e tirar duas vezes esse vezes o cosseno entre eles. Então, olha só. Por que eu falo que a vizinha é fofoqueira? Porque tudo começa desse que fica de olho nos outros. Olha só. O quadrado de quem está aqui é a soma do quadrado desse mais o do quadrado desse, menos duas vezes a multiplicação desse vezes esse, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, vamos pensar assim, ó, o quadrado desse é a soma do quadrado dos outros, menos duas vezes o produto dos outros, vezes o ângulo que está no meio dos outros. Por isso que a vizinha fofoqueira, porque ela sempre vai falar dos outros. Confere comigo de novo, olha lá, ó. O quadrado desse aqui é a soma do quadrado dos outros dois, dos quadrados dos outros dois, menos duas vezes os outros multiplicados, vezes o cosseno do ângulo que está entre os outros. Então, esse primeiro aparece uma vez só, depois é sempre os outros que vão aparecer. Ela fica só de olho na vidinha ali alheia. Agora, se você não quiser começar com A, você pode começar com B. Mas se você começar com B, você vai começar com B quadrado, você vai terminar com o ângulo que está na frente dele. Então, vai ficar o quadrado desse é a soma dos quadrados dos outros, menos duas vezes a multiplicação dos outros, vezes o cosseno do ângulo que está entre os outros. Entendeu, vizinha fofoqueira? Olha lá, ó. Vamos ver por esse outro aqui, ó. Começando por esse. O quadrado dele é a soma dos quadrados dos outros, menos duas vezes a multiplicação dos outros, vezes o cosseno do ângulo que está entre os outros. Esse aqui, por exemplo, ó. Agora, para você poder usar, repara, sempre aparece apenas um ângulo, mas aparecem os outros três lados, ó, né? Então, em geral, a gente usa essa lei dos cossenos quando a gente estiver trabalhando, quando o problema tiver oferecido para nós os três lados e um dos ângulos internos. Aí a gente consegue descobrir algum deles se precisar. Então, ó, essa daqui é a lei dos senos, que é uma regra de 3 adaptada, né? É uma regra de 3 adaptada. Deixa eu vir para cá para não ficar tão pequeno, olha lá, ó. Então, a lei dos senos, que fala que cada lado está para o seno do ângulo da frente, assim como o outro está para o seno do ângulo da frente, assim como o outro para o seno do ângulo da frente, assim como o dobro do raio. Isso daí é a lei dos senos.
Agora, a lei dos cossenos é da vizinha fofoqueira. O quadrado de quem está aqui é a soma dos quadrados dos outros dois, menos o dobro do produto dos outros dois, pelo cosseno do ângulo entre os outros dois. Agora, como é que a gente usa isso? Eu trouxe aqui 2 exemplos antes da gente ir para a apostila. Olha só, vamos pegar esses dois aqui. Calcule o valor de x e calcule o valor de k. Vamos começar por este aqui, ó. Veja só, nesse caso, nós temos 2 lados e 2 ângulos, tá vendo? 2 lados e 2 ângulos internos. O que a gente vai acabar usando, provavelmente, é lei dos senos. Então, através de uma regra de 3 rápida, a gente já finaliza tudo. Só tem que montar ela corretamente. Veja só. Esse ângulo está para o seno de quem enxerga ele. X está para o seno de 45 graus. Assim como, cuidado agora, esse outro lado está para o seno do ângulo que ele enxerga. Ai, professor, mas quem que é esse ângulo? Bom, você lembra que os três juntos tem que dar 180, né? Aqui a gente tem 105 com 45, a gente já tem 150 graus ao todo. Para completar os 180, nesse cantinho está faltando 30. Então a gente faz x está para o seno de quem enxerga ele, assim como 90 está para o seno de quem enxerga ele. 90 está para o seno de 105. Opa, de quem enxerga ele, que é 30. Muito bem, agora a gente faz uma multiplicação cruzada, substitui os valores e vê o que acontece, ó. Cruzou, cruzou. Seno de 30 vezes x vai ficar x seno 30. Igual a 90 vezes o seno de 45. Muito bem. Agora, o seno de 30 você conhece, é meio vezes 90 vezes o seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Os dois lados estão divididos por 2, simplificamos, ficamos com 1x igual a 90 raiz de 2 metros. Pronto. Agora, dá uma olhada nesse aqui do lado, ó. Calcule o valor de k. Dessa vez, não dá para a gente usar a lei dos senos, porque para usar a lei dos senos eu preciso de 2 ângulos, e eu estou vendo aqui que ele só me deu 1. Então, o que nós podemos fazer aqui é o seguinte, ó. Bom, se a gente só tem um ângulo, e a gente tem os 3 lados, repara. 3 lados, um ângulo. Vamos usar lei dos cossenos. Muito bem, como? Para terminar, para usar esse ângulo, eu tenho que começar com quem está na frente dele. Então, aquele ali é o vizinho fofoqueiro. Vai ficar o quadrado do k é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos 2 vezes a multiplicação dos outros dois vezes o cosseno de quem está entre os outros dois. 10 vezes 15 vezes o cosseno de 60. Muito bem. K quadrado vai ficar 100 mais 225 menos 2 vezes 150 vezes o cosseno de 60 é meio. Simplificou aqui com aqui, vai ficar K quadrado igual 225 menos 150. 225 menos 150, nas minhas humildes contas, vai dar, deixa eu ver aqui, 225 tira 100, 75. Então, a gente escreve quase nos finalmente aqui, ó, vou até tirar, que o K é raiz de 75, 75 é 3 vezes 25, a raiz de 25 é 5, a raiz de 3 não é inteira, deixa escrito. Pronto. Aqui não está escrito qual unidade, então eu vou escrever unidade de comprimento. Muito bem, então, aqui você tem a comparação da lei dos senos e lei dos cossenos. A lei dos senos também pode ser utilizada quando você estiver pedindo o raio da circunferência que passa por fora, né?
Porque aí é só fazer essa regra de 3 igual a 2R. Aí você acha esse raio que passa por fora. Muito bem. Vamos aqui para os exercícios da sua apostila? Vamos começar aqui com esse que está lá na página 45 da apostila 2, ó. Na figura estão posicionadas as cidades vizinhas A, B e C, que são ligadas por estradas em linha reta. Sabe-se que, seguindo por essas estradas, a distância entre A e C é 24, enquanto a distância entre A e B é 36. Tá. Pergunta. Nesse caso, pode-se concluir que a distância em quilômetros entre B e C é... Bom, muito bem, vamos pensar um pouco, turma. Como é que nós vamos descobrir isso daqui? Você podia pensar em outras estratégias aqui, de cortar alguma coisa tal, mas a gente não ia poder garantir muita informação também. O que dá pra gente fazer aqui é o seguinte, ó. Eu tenho um ângulo só e eu estou pedindo alguma relação entre os três lados. Três lados de um ângulo é lei dos cossenos. Pela lei dos cossenos, a gente vai ficar com esse resultado aqui, ó. Pela lei, deixa eu ampliar aqui. Pela lei dos cossenos, a gente vai ficar com o seguinte. Para terminar com esse ângulo, a gente começa com quem está na frente dele. Então, esse daqui é o principal, o resto são os outros. Ficamos com o quadrado desse aqui é a soma dos quadrados dos outros, 24 com 36, menos 2 vezes a multiplicação dos outros 2, vezes o cosseno do ângulo que está entre os outros dois. Muito bem. Então, a gente vai ficar com x² igual 24 vezes 24 dá 576, mais 36 vezes 36 dá 1.296, menos 2 vezes 24 vezes 36 dá 1.728. Agora temos um problema. Quanto vale o cosseno de 120? Bom, aí nós vamos ter que lembrar da aula passada, ó. Para achar o cosseno do 120, para achar então o cosseno do 120, a gente precisa de saber aonde ele está. Gira a bolinha. 120 graus passa de 90, então ele deve estar mais ou menos aqui, segundo quadrante. Se ele está no segundo quadrante, para achar de que família que ele é, a gente vai ter que pensar qual que é a distância dele para o 180. Ó. Do 120 para o 180 faltam 60. Então, esse pedacinho aqui também é 60 graus. Então, o cosseno dele é o mesmo cosseno do 60, só falta um detalhe. Como que é o sinal? O seno você olha em pé, o cosseno você pega o carinha e deita. Ao deitar, ele deitou para trás no eixo horizontal, então é negativo. Por isso, o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60, que é meio. Agora a gente consegue finalizar a conta, ó. O cosseno de 120 é menos meio. Esse menos com esse menos vira mais. E aí a gente consegue simplificar ali. Vamos ficar com x² igual 576 mais 1.296 vai dar 1.872. Mais 1.728 dividido por 2, 864. Que com mais 1.872 vai inteirar 2.736. 36, muito bem. Então, x vai ser a raiz de 2.736. Vamos na mão simplificar isso daqui, ó. 2.736 por 2 vai dar 1.368. Dividido por 2 de novo, dá 684. Dividido por 2 mais uma vez, dá 342. Por 2 dá 171. Segura. 171 acho que dá por 3, viu? 171 dá por 3, 7, 8, 9. Dá. Por 3 dá 57.
57 dá por 3 de novo. Por 3 dá 19. Que por 19 dá 1. Então, quem vai sair dessa raiz quadrada? Ó, sai um 2, sai outro 2, sai um 3, fica o 9 preso. Então, x vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes o 19 que vai ficar preso. Então, x vale 12 raiz de 19, como está na alternativa da letra B de bola. Essa é a distância em quilômetros entre as cidades B e C. Muito bem, então olha só, gente, reforçando mais uma vez. A primeira coisa que você vai ter que fazer, então, é quando você perceber que você está falando de um problema que envolve 3 lados de um ângulo só, é lei dos cossenos. Né? Se envolver 2 ângulos, é lei dos senos, ou raio da circunferência que passa por fora, também pode ser lei dos senos. Vamos para mais um? Eu vou mudar um pouquinho a ordem aqui. Ó. Vamos pular para este aqui, o número 5 da Unicamp. Ó. Considere que o quadrado ABCD tem lados de comprimento 1. Então, aqui vale 1, aqui vale 1, aqui vale 1, aqui vale 1. Tá? C é o ponto médio do segmento AE. Se o C é o médio desses dois, então é porque a distância daqui até aqui é a mesma daqui até aqui. Tá? Consequentemente, a distância entre os pontos D e E é, olha só, a distância entre os pontos D e E é o tamanho do segmento que vai do D até o E. Essa linha aí, ó. Isso aqui é o que ele quer descobrir. Bom, vamos pensar. O que é que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, o X está preso nesse triangulinho aqui, ó. Está preso aqui dentro desse triangulinho. Então, ele está preso em outros, mas eu acho que esse daqui é o mais fácil da gente enxergar, ó. Por isso que eu já vou olhar direto nele. Para descobrir esse valor de x, eu preciso de descobrir informações sobre esse ângulo, sobre esse triângulo. Bom, primeira delas, vamos lá. A gente está falando que aqui embaixo é um quadrado. Quando você liga do A até o C é a diagonal, então esse ângulo aqui vale 45, esse ângulo de cá vale 135. Tá. Uma outra coisa que a gente sabe é que o ponto C é ponto médio, então esse pedaço aqui é igual ao pedaço de cá. Esse pedaço aqui de baixo dá para descobrir, é só você puxar esse daqui no cantinho e fazer um Pitágoras, ó. Cada um no seu quadrado, começa pelo maior lado que é AC, aí fica 1 e 1. Então, AC ao quadrado vai dar 1 mais 1, 2, então AC vale raiz de 2. Aqui e aqui, porque o carinha é ponto médio. Claro que se você tivesse lembrado da diagonal do quadrado, você já chegaria nesse resultado da raiz de 2 direto, sem precisar de fazer Pitágoras, né? Porque a diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. Agora, no triângulo cor-de-rosa que sobrou, o que a gente pode fazer? Veja só. No triângulo cor-de-rosa que sobrou, a gente quer descobrir esse lado, sabemos esse lado, sabemos esse lado e sabemos esse ângulo. 135. Ah, então os últimos serão os primeiros. 3 lados e um ângulo é lei dos cossenos. Então, pela lei dos cossenos aplicada nesse triângulo DEC, no triângulo DEC, pela lei dos cossenos, ficamos assim. Para usar o cosseno desse ângulo aqui, a gente começa com quem está na frente dele, que é o x. X quadrado é o vizinho fofoqueiro, fica falando dos outros. A soma dos quadrados dos outros menos 2 vezes a multiplicação dos outros vezes o cosseno do ângulo que está entre os outros. Os outros são 1 raiz de 2, 1 raiz de 2 e o ângulo entre eles é 135. Tá. Então, ficamos com x quadrado igual 1 ao quadrado é 1, raiz de 2 ao quadrado dá 2, menos 2 vezes 1 vezes raiz de 2 é 2 raízes de 2, vezes o cosseno de 135. Agora, vamos lá. Para achar o cosseno de 135, a gente tem que saber de que família que ele é. Essa é fácil, hein? Família que termina em 5 é o 45. Girou a bolinha. O 135 passa do 90, ele deve chegar aqui.
Muito bem. Como o 135 passa do 90 graus, ele deve estar mais ou menos ali. Esse daqui, como eu te falei, é fácil saber de que família que ele é, porque ó, falta 45 graus para chegar no 180, então ele é da família do 45 graus também. Então, o cosseno dele é o mesmo cosseno de 45. Tá. Só tem um detalhe. Para descobrir o sinal do seno, você olha no eixo em pé. Mas para descobrir o sinal do cosseno, você pega o pontinho e deita ele. Pum! Ao deitar, ele fica deitado para trás. Então, o cosseno dele é negativo. É menos raiz de 2 sobre 2. Volta lá na continha. Trocamos por menos raiz de 2 por 2. E aí, o x² vai ficar x² igual 1 mais 2 é 3, menos. Menos com menos dá mais. 2 por 2 vai embora. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. x² vale 5, então x é raiz de 5. Como está aqui, marcado na alternativa da letra C. Prontinho. Agora, o exercício número 4, para conseguirmos resolver, a gente vai precisar das formulinhas que eu falei para você que estão no módulo 11, que eu ia trocar a ordem. Então, esse daqui a gente deixa para resolver no próximo módulo, tá? Aí a gente usa até isso daqui como uma aplicação das formulinhas que a gente vai ver depois. Que mais? Aqui nós temos um probleminha do ITA que tecnicamente não é impossível de fazer, só tem que lembrar de um outro detalhe. E tem esse aqui da Unicamp. Vamos fazer esse da Unicamp aqui? Se der tempo, a gente faz o do ITA. A figura abaixo representa um triângulo isósceles com dois lados de comprimento A igual a 5. Então, aqui vale 5, aqui também. E um dos ângulos internos igual a θ e o cosseno desse cara é 3/5. Tá. Determine a área desse ângulo. Gente, vamos lembrar? Quando a gente tem triângulos que a gente conhece dois lados e o ângulo no meio deles, tem uma fórmula de área muito comum, que é lado lado seno dividido por 2. Essa fórmula aqui para a letra A, ó. Letra A. A área desse triângulo vai ser meio vezes lado vezes o seno do ângulo entre eles. O problema é, sabemos até que um dos lados vale 5, o outro lado também vale 5. O problema é que nós não sabemos quem é o seno do ângulo entre eles. Bom, a gente não sabe quem é o seno, mas sabemos quem é o cosseno. Na semana passada eu te falei, olha, se o cosseno do ângulo é 3/5, como é que você faz para descobrir quem é o seno dele? Bom, uma vez que o θ é o ângulo agudo, é menor que 90 graus, então a gente pode fazer assim, ó. Se o cosseno é 3/5, é porque o cateto adjacente a ele, dividido pela hipotenusa dele, deve dar 3/5. Então, se você fizesse aqui um rápido desenho e jogasse esse ângulo, imaginasse que ele estava nesse cantinho, ó. Se o cosseno dele é 3/5, é porque o adjacente dele é 3 e a hipotenusa dele é 5. Ah, mas esse aqui é um triângulo famoso, é o 3, 4, 5. É só fazer um Pitágoras que você descobre que ali é 4. Mas se esse daqui é o triângulo, então o seno do ângulo que eu preciso é cateto oposto pela hipotenusa, 4/5. Agora, eu consigo, com esse 4/5, calcular o valor da área que o exercício pediu. Muito bem, ó. Esse 5 vai com esse. 4 por 2 dá 2. 2 vezes o 5 que sobrou é 10. Pronto. Então, a área desse triângulo é 10 centímetros quadrados, uma vez que os lados estão em centímetros. Agora, a pergunta quer saber o comprimento, veja só. O comprimento do raio da circunferência que passa por fora dele. Como é que nós vamos descobrir o tamanho do raio da circunferência que passa por fora desse triângulo? Bom, nós vimos que quem se relaciona com esse tal desse raio é a lei dos senos. Pela lei dos senos, para descobrir a medida desse raio,
Para descobrir a medida desse raio, ó, eu teria que falar, este lado está para o seno desse, assim como o dobro do raio. Então, pela lei dos senos, ó, no item B, pela lei dos senos, eu ficaria assim, ó, x está para o seno do ângulo oposto a ele, que a gente já sabe, acabamos de calcular inclusive, assim como o dobro do raio. Aí vai sair o raio, só que a gente tem que descobrir esse x primeiro. Agora, como é que a gente vai fazer para descobrir esse x? Bom, eu tenho 1, 2, 3 lados e nós sabemos que o cosseno desse cara é 3/5. Então, a gente pode ir pela lei dos cossenos, descobrir esse x, para depois, pela lei dos senos, descobrir o raio. Ó, pela lei dos cossenos. Para descobrir esse cara aqui é o principal, x² igual a soma dos quadrados dos outros dois, que são 5. Vou escrever, ó. Não, vou fazer assim, 5 menos 2 vezes a multiplicação dos outros, que é 5 vezes 5, vezes o cosseno do ângulo que está entre os outros. Beleza. Então, vou ficar com x² igual 25 mais 25 menos 2 vezes 5, 10 vezes 5, 50, vezes o cosseno de θ, que o enunciado tinha dado lá em cima, olha lá, que vale 3/5. Então, ficaríamos aqui com 3/5. Ficamos com x² igual a 25 mais 25, 50, menos 50 por 3 dá 10, vezes 50 por 5 dá 10, vezes 3 dá 30. Então, x² é 20, x é a raiz de 20. Na tabuada, o 20 é 4 vezes 5. Raiz de 4 é 2, a raiz de 5 não é inteira, fica assim. Então, essa medida aí é a medida daquele x que está lá naquele cantinho, ó. Aquele x ali embaixo vale 2 raiz de 5 centímetros. Então, agora, pela lei dos senos, a gente vai conseguir descobrir o raio, porque o x vale 2 raiz de 5, ó. Multiplica cruzado aqui. Né? Multiplica cruzado. A gente vai ficar com x, ó, 2r vezes seno, 2r seno θ, é igual a x vezes 1, x. Tá, vamos ficar então com 2r vezes o seno do θ, nós calculamos agora há pouco. O seno do θ era 4/5. Então, vamos encaixar aqui, 4/5 é igual ao x, que é 2 raízes de 5. Né? Esse 2 com esse 2 vai embora, esse 5 passa multiplicando, esse 4 multiplicando passa dividindo. Então, o raio da circunferência que passa por fora vai ser 5 vezes raiz de 5, esse 4 multiplicando passa dividindo, dividido por 4. Pronto. Essa daqui é a medida que o exercício pediu. Então, um ótimo exercício da Unicamp que mexe tudo com só, hein? Ixi, ficou muito pequeno. Então, olha lá, ó, da Unicamp, que inclusive usa outra habilidade que é a partir do cosseno descobrir o seno, né? Que foi o que nós fizemos ali. Descobrimos o seno para poder calcular a área através do meio lá do lado do seno. E aí a gente usou a lei dos cossenos para descobrir o x, para através dele descobrir o raio. Olha, até dava, talvez, para a gente tentar descobrir uma outra maneira, mas acredito que essa daqui seja a maneira mais rápida mesmo, tá bom? Agora, ficamos então com esse do ITA e esse aqui que nós vamos deixar para fazer na próxima aula. Então, vou fazer o seguinte, esse 3 do ITA, eu vou deixar a remoção de resolver um problema do ITA para a aula ao vivo de quinta-feira, tá bom? Ô, turma, tente fazer os exercícios da tarefa, eu dei uma olhada, acho que não vi nenhum que você precise de outro conceito, de outra ideia assim que nós não vimos ainda para resolver. Então, pode tentar fazer a tarefa, quinta-feira a gente tira as dúvidas
E aí, o próximo vídeo a gente fecha essa matéria, tá bom? Muito obrigado pela audiência, pela sua paciência. Até a próxima. Tchau!